Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, a aula de número 15. Tudo bem, crianças? Então, crianças, para a gente começar a nossa aula, vocês lembram dos combinados? Está tudo organizado, higienizado? Já separaram os materiais para a nossa aula? Olha lá os materiais que nós vamos precisar hoje. Então, como de costume, hoje nós vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel, de lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa firme, né? Ou uma mesa, uma caixa firme para você apoiar aí o seu material. A professora Fran vai dar um minutinho aí para vocês higienizarem as mãos, higienizarem o ambiente, organizarem, né, esse ambiente e organizar os materiais para a gente começar a nossa aula, tudo bem? E aí, crianças, tudo pronto? Então nós vamos começar a nossa aula. Mas antes, vamos revisar o que nós aprendemos na aula anterior? Olhem lá! Na aula anterior, nós aprendemos sobre as transformações que podem ocorrer nas paisagens ao longo do tempo. Vocês lembram? Nós também analisamos a imagem através, né, da janela. Para entender, né, o que é paisagem, a gente observou os elementos que compunham essa paisagem, certo, crianças? Também analisamos e olhamos ali as duas imagens que se referem os elementos culturais e os elementos naturais. Vocês lembram disso, crianças? Nós também assistimos um vídeo, o vídeo da paisagem cultural, que nos falava, né, como as pessoas entendem, o que as pessoas entendem por paisagem, né? E aí alguns especialistas contando, né, o seu conceito. Nós também analisamos algumas imagens, né? Imagens que sofreram algumas mudanças aí com o passar do tempo. Lembro que a gente viu aí a imagem da Rua 15 de novembro em 1944 e depois em 2016? Nós também observamos as mudanças que ocorreram no bairro do Atuba. Vocês lembram? Olha lá, setinha, vocês lembram o que a professora contou? Lembram o que aconteceu, né, com a área arborizada? Tudo bem, crianças? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula de número 15. Olha lá, aula 15, as diferentes paisagens formadas pela natureza. Crianças, antes de vocês anotarem, né, a data e o tema da nossa aula, a nossa aula de hoje vai continuar falando sobre paisagens e outras características em relação à paisagem, né, que existem, tudo bem? Então, um minutinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema.
Crianças, a professora Fran trouxe uma frase para vocês observarem e a gente refletir sobre elas. Olhem lá a nossa frase. O ser humano não participou da formação da natureza, mas sempre a transformou de acordo com as suas necessidades. E aí eu pergunto, crianças, será que o ser humano é o único responsável pela transformação da natureza? O que vocês acham? Olha a questão que a professora vai colocar aqui para vocês, olha lá. Mas será que são só os seres humanos que modificam as paisagens? Ou não? O que vocês acham? Vou dar aí um tempinho só para vocês anotarem essa questão. A gente vai resolver juntos, vamos pensar juntos e chegar a uma resposta juntos, tudo bem? Então, tempo para vocês anotarem essa questão. E aí, crianças, conseguiram anotar? Então vamos pensar. Olhem as imagens que a professora Fran vai apresentar para vocês. E aí a gente vai conversando durante essas imagens para chegar a essa resposta, tudo bem? Então olhem lá. A temperatura, será que isso influencia, crianças, na nossa paisagem? Influencia sim, né? Olhem lá, a professora Fran colocou para vocês duas imagens de regiões, né? Regiões próximas aí ao Polo Norte, são regiões frias, né? Onde a gente tem a presença de neve. Reparem que a vegetação também modifica um pouco, né? As construções. Estão conseguindo ver a quantidade de neve? Olha como fica, né, o mar com a neve. E nas áreas que são calor, né, que tem a temperatura mais quente, observe que no cantinho a professora Fran colocou, né, o nosso planisfério. E lá está representado um círculo verde da região Nordeste. Olha lá. É uma região mais quente, né? Nós conseguimos visualizar as pessoas na praia. A vegetação também muda conforme a temperatura, né? Vocês estão conseguindo perceber? Até o humor das pessoas muda conforme a temperatura. Mas vocês sabem por que isso acontece, crianças? Vocês sabiam que no nosso planeta, né, no planeta Terra, o Sol ele chega de forma diferente para alguns lugares, né, para alguns espaços geográficos. E aí depende dessa localização geográfica, a gente vai ter aí uma temperatura maior, mais elevada ou mais baixa. Tudo bem? Vamos observar o mapa para a gente entender um pouquinho melhor. Olha lá o mapa que a professora Fran trouxe das zonas climáticas, né? Então, ali a gente tem o planisfério e as três zonas climáticas que representam, né, a temperatura do nosso planeta. Nós temos ali as zonas polares, que estão em azul. Nessa região faz muito frio o ano todo, as terras são geladas e praticamente não são habitadas. Já na parte amarela, a gente tem a zona temperada. Nessas regiões, as estações do ano são bem definidas e as temperaturas são mais baixas do que na zona tropical. E a zona tropical, que é a parte que a gente tem ali no centro, né, do nosso planisfério,
Nessas regiões, o calor é predominante o ano todo, sobretudo nas áreas mais próximas à linha do Equador. Vocês conseguiram observar? Observem que o Brasil, né, a gente tem aí dois tipos, né, de temperatura no Brasil. Mas crianças não precisam se preocupar com isso. Em outro momento, nós vamos, né, discutir e conversar um pouquinho mais sobre o clima, né? O clima do nosso país, o clima do nosso planeta. Tudo bem? Continuando pensando lá na paisagem. O que mais será que pode influenciar na paisagem? Olha lá a chuva. Observem o mapa, né? A bolinha verde, ele está direcionado mais para a região norte do nosso país, do Brasil. Ali a gente tem uma grande quantidade de chuva, né? E a vegetação se modifica por causa de ter, né, a chuva, de ter a água. Já na próxima imagem, a gente vê ali um clima árido, né? Os desertos. A gente vê pouca vegetação. E vocês sabiam, crianças, que as plantas, né, nesse tipo de clima, nesse tipo de lugar, elas são espinhosas, né? São raras plantas e as plantas têm espinhos. Mas e para que serve isso, crianças? Para reter a maior quantidade de água que elas conseguem, que seja possível. Tudo bem, crianças? E olhem lá o que a professora Fran trouxe. Caatinga, vocês já ouviram falar esse nome? É um nome, né, referente à vegetação brasileira. Aqui a gente trouxe, a professora Fran trouxe para vocês em um período de estiagem, um período de seca. Olhem como que fica a nossa vegetação, né? Vejam como que são as plantas. E nessa imagem, nós temos já a caatinga em período de chuva. Olhem a mudança, né? Vocês conseguem ver aí um pouco mais de verde, né? Da nossa vegetação. Tudo certo, crianças? E será, crianças, que os rios modificam a paisagem? Sim, olhem lá a imagem que a professora trouxe. O caminho que a água do rio percorre vai modelando a superfície terrestre. E o que mais será, crianças? Olhem lá, montanhas, área plana, área ondulada. Do que se trata isso? São as formas, né, de relevo que nós encontramos aqui no Brasil ou na superfície terrestre. Tudo bem, crianças? E aí, vamos pensar. Tudo isso que nós conversamos e vimos, nós conseguimos chegar a uma resposta daquela pergunta? Sim, conseguimos. Olha o que a professora trouxe para vocês como resposta. Concluímos que a temperatura, o volume de chuvas, a hidrografia, o tipo de superfície do terreno, seja ela plana ou ondulada, etc., elas interferem na formação da paisagem. Tudo bem, crianças? A professora Fran vai dar um minutinho aí para vocês copiarem essa resposta. Tudo certo?
Tudo certo, crianças? Vocês copiaram? Então, vamos pensar junto. Os elementos naturais, como a hidrografia, o relevo, a vegetação, o clima, tudo isso, né, nos ajudam a explicar a existência, né, de diferentes aí paisagens na Terra. Nós também vimos na aula passada e conversamos sobre os elementos naturais e culturais. Mas será que a gente não está esquecendo de nada, crianças? O que vocês acham? Olhem só, nós também temos as ações naturais. Vamos ver do que se trata essas ações naturais? Olhem lá, o terremoto, a erupção vulcânica, o ciclone. Tudo isso vai contribuir, né, para a formação da nossa paisagem. Tudo certo, crianças? Estão preparados aí para fazer uma atividade? Então vamos fazer a nossa primeira atividade. Olhem lá do que se trata. Atividade 1. O que pode causar mudanças na paisagem? Registre, né, a sua resposta em seu caderno ou na folha. Tudo bem? Vou dar aí um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
crianças, vocês conseguiram terminar? Olhem lá a resposta que a professora Fran trouxe. Se vocês não conseguirem terminar, né, vocês podem complementar. Então, as mudanças na paisagem são causadas pela ação dos seres humanos, pela formação natural, por fenômenos naturais. Tudo que a gente viu até agora. Tudo bem, crianças? Agora, crianças, a professora Fran trouxe um vídeo para vocês. Um vídeo que eu acho que poucas crianças assistiram. O que vocês acham? Olha lá. Você conhece o Rally dos Sertões? Você sabe do que se trata, crianças? Então, o Rally é uma prova automobilística, né? Nós vamos assistir um pouquinho esse vídeo e vamos pensar como esse vídeo tem relação com a nossa aula. Tudo bem, crianças? A calma antes da tempestade. Tempestade de emoção, de poeira, de velocidade, de Brasil. No caminho do sucesso, antes de se consagrar como o maior rally das Américas, os Sertões tinha sua alma paulista à flor da pele. Entre 1996 e 2001, as largadas dos Sertões aconteciam aqui, em São Paulo. Foi nesta capital que os Sertões desenhou seu destino: ser o maior rally do mundo até 2022. Foi aqui também onde os Sertões aprendeu que ser apenas uma prova off-road não bastava. Os Sertões se transformou em um evento de 3 dimensões: esporte, social e turismo. Descobrir um São Paulo que pouca gente conhece. Por isso, lançamos hoje, aqui e agora, um novo membro da nossa família: o Rally de São Paulo. Vocês gostaram do vídeo? Bacana esse vídeo, hein, crianças? Vocês viram quantas paisagens, né? Por quantos lugares, né, o rally passa? Muita coisa diferente, né, crianças? Pra gente entender um pouquinho mais sobre esses lugares, observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Esse é o mapa que o rally percorre, né? As cidades e os estados em que o rally está percorrendo. Vejam que a professora Fran fez do lado uma tabela, né, com o nome do estado e das cidades. Tudo bem, crianças? E aí, agora nós vamos observar algumas paisagens das cidades brasileiras que fizeram parte do trajeto do rally em 2019. Olhem lá a primeira imagem que a professora Fran trouxe. É da Serra da Capivara, Piauí. Olhem a imagem. A outra imagem é da Chapada dos Veadeiros, fica em Goiás. Será que essa imagem, crianças, é igual à primeira? E essa outra imagem? Essa outra imagem é da Praia de Novo Prado, na Bahia. Crianças, vocês perceberam algumas diferenças entre essas imagens? Então, olhem a nossa atividade 2. Atividade 2. As paisagens dos lugares que fizeram parte do trajeto do rally em 2019 eram todas iguais? Explique. Vou dar aí um tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão. E depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, tudo bem?
E aí, crianças, vocês conseguiram terminar a atividade? Se vocês não conseguiram, não tem problema. Depois vocês terminam com calma, tudo bem? Olhem o que a professora Fran trouxe como resposta para essa questão. Olhem lá. As paisagens dos lugares que fizeram parte do trajeto do Rally dos Sertões em 2019 não eram iguais. Você colocou isso na sua resposta? Muito bem. Olhem lá, a rota estabelecida para o evento passou por lugares como a planície litorânea do estado da Bahia, Praia do Novo Prado, também passou pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e a Serra da Capivara, no Piauí. E aí, crianças, vocês notaram que algumas palavras da resposta da professora Fran estão em destaque? Olhem lá, quais são as palavras? Planície, chapada e serra. Observem, crianças, os próximos slides que a professora Fran vai falar um pouquinho sobre cada um. Olhem lá, planícies, superfícies planas ou pouco onduladas. Vocês estão observando a imagem? A próxima é as chapadas. São planaltos com o topo plano, em formato de mesa. Conseguiram perceber isso, crianças? E a nossa terceira é as serras, superfícies com desníveis acentuados. Tudo bem, crianças? E o que isso tem a ver, né? Tem a ver com a representação da nossa superfície terrestre, com o relevo brasileiro. A professora Fran trouxe para vocês analisarem um mapa sobre as formas de relevo, né, que aparecem no Brasil. Olhem lá, observem no mapa que nós temos ali tanto a parte de relevo como a parte de hidrografia, apesar da legenda não estar mostrando isso, mas todos aqueles risquinhos ali é a parte da hidrografia. E observem que na legenda a gente tem as três principais, né, formas de relevo aqui no Brasil. Quais são elas? Planaltos, depressões e planícies. Vocês conseguiram localizar, crianças? E agora, crianças, eu tenho um desafio para vocês. Quem gosta de desafio? Eu gosto. Mas vamos ver do que se trata o nosso desafio. Vamos descobrir qual é a forma de relevo que está oculta. E olha lá o desafio, crianças. O que será que tem atrás, né? O que está escondido, né? Atrás aí, qual é a imagem? O que vocês pensam? Vamos tirar a primeira parte para ver? Olhem lá. Vocês conseguem identificar alguma coisa? Tá fácil ou tá difícil? E agora, crianças, olha lá. A segunda parte. Mais uma. E por último, conseguiram identificar? Olhem lá, essa é uma imagem da Chapada dos Guimarães. A Chapada dos Guimarães fica no Mato Grosso. Tudo bem, crianças? Agora vamos fazer a nossa atividade 3. Olha lá do que se trata. Após observar a imagem da Chapada dos Guimarães, como você descreve esse tipo de relevo? Vou dar aí uns minutinhos para vocês copiarem e fazerem a atividade.
Ok, crianças, é importante a gente pensar, né, nessa questão que a gente tem ali na Chapada dos Guimarães um relevo em planalto, né, com topos planos. Tudo certo, crianças? E a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos na aula hoje? Olhem lá, hoje nós aprendemos sobre os fatores que podem modificar a paisagem, formas da superfície terrestre e fizemos algumas atividades. Certo, crianças? Então a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!